Olá amigos, estamos aqui hoje para mais um comentário da lição da Escola Sabatina, desta vez a lição número 4. Estou aqui na igreja do Santa Cruz, em Campo Mourão, e hoje teremos a alegria de entrevistar num comentário mais uma pessoa especial, desta vez o pastor do distrito, que eu quero pedir que ele se apresente a vocês. Olá, Robson. Olá, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Queridos amigos que estão nos assistindo nesse momento, então quero dizer bom dia, boa tarde e boa noite, porque pode ser que você venha assistir e ouvir aqui esse comentário da lição de manhã, de tarde ou à noite. Então, sem dúvida. É uma alegria ter vocês conosco aqui. Vocês podem perceber que nós ainda estamos nesse contexto de pandemia, né? Então por isso que eu estou com a minha máscara. Mas nós estamos seguindo aqui todas as orientações. Para ficar mais fácil para a gente se comunicar aqui, eu vou tirar a minha máscara. Claro. Ok? Ok. Então eu vou tirar aqui a minha máscara para que a gente se comunique de forma melhor. Claro. Amigos, como o Robson disse, eu sou pastor adventista aqui da igreja do Santa Cruz. Na verdade, a igreja do Santa Cruz, ela está dentro do distrito do Jardim Alvorada. É um dos distritos pastorais da cidade de Campo Mourão. Sim. A cidade de Campo Mourão tem 3 distritos pastorais. Sim. E Deus me deu a oportunidade de estar aqui pastoreando esse distrito desde o mês de dezembro do ano de 2019. Entendi. Então está quase fazendo aí um ano que eu estou aqui pastoreando esse distrito. Eu me formei no ano de 2017 no IAP. Faço parte da primeira turma de teologia do IAP e é uma grande alegria estar servindo a Deus nesses quase 3 anos de ministério. Nossa, maravilhoso. Pastor, quantas igrejas aqui nesse distrito você cuida, pastor? Então, o distrito do Jardim Alvorada, ele tem hoje 7 igrejas. 7 igrejas? Isso. É um desafio, hein, pastor? Um grande desafio. Muito bem. Nós temos a igreja aqui do Jardim Santa Cruz. Temos a igreja do Jardim Alvorada, que é a nossa sede, a igreja do Jardim Tropical, a igreja do Cidade Nova, a igreja da Vila Rural, Peabiru, que é já uma cidade já avante aqui de Campo Mourão, e depois também a cidade de Araruna, nós temos ali também uma congregação. Entendi. Muito bem. Podemos iniciar então a lição, pastor? Claro. Vamos lá. O título desta lição, número 4, é Os Olhos do Senhor e a Cosmovisão Bíblica. Pastor, quero, com a sua permissão, ler o verso e pedir que o Senhor já nos elucide ele, nos traga uma luz sobre esse verso da lição. O verso para memorizar é: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Provérbios 15, verso 3, pastor. Esse verso é um verso, ou palavras, do sábio Salomão, e ele está elucidando, ou ele está ressaltando aqui a onisciência de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Então por isso que ele diz aqui: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode fazer algo assim restrito ao olhar de Deus. Deus, ele consegue ver todas as coisas. Então ele é um Deus onisciente, um Deus que conhece, que sabe todas as coisas, ele consegue visualizar todos os lugares. E isso é muito interessante, porque Deus, então, de acordo com esse verso, ele está acima de todos e de qualquer coisa, de qualquer território, de qualquer ideia. Deus está acima de tudo isso. Deus seja louvado. Então Deus, ele é eterno, então por isso ele é soberano, e Deus, ele tem então a origem, ou seja, todas as coisas têm a origem em Deus, as coisas boas, claro, né? Que nós vemos nesse mundo. Fantástico, pastor. Pastor, eu separei aqui 2 perguntas na lição de sábado. Gostaria de fazer a você, pastor. O que é essa cosmovisão bíblica e como podemos aplicar na igreja essa ideia de cosmovisão? O que é? Porque a gente vê essa palavra cosmovisão, isso parece grego, pastor. E como podemos aplicar? Ok. A palavra cosmovisão, na verdade, ela é a junção de 2 palavras. Sim. Né? Cosmo vem de universo, mundo, né? Significa isso, cosmo, né? A palavra visão significa a forma como eu
vejo as coisas, mas não no sentido de enxergar, podemos dizer físico, biológico, mas no sentido mesmo de interpretar a forma como eu penso as coisas que eu estou vendo. Então eu olho, então eu vou interpretar. Então a cosmovisão, ela é então uma visão do mundo, uma forma de interpretar as coisas do mundo. Por exemplo, nós podemos interpretar a vida. Sim. Qual a origem da vida? Nós podemos interpretar o casamento. Sim. Como que é a família, como deve ser a família. Nós devemos interpretar também, ou podemos interpretar, a educação dos filhos e assim por diante. Sim. Agora, essa é a questão da cosmovisão. Agora você tem a cosmovisão bíblica, você tem a cosmovisão da filosofia, você tem outras cosmovisões, né? A lição, ela vem ressaltando aqui a cosmovisão bíblica. Então, quando eu penso na origem da vida, eu tenho que ver o que a Bíblia diz, se eu quero seguir a cosmovisão bíblica, né? Então eu preciso ver o que a Bíblia diz sobre a origem da vida. Quem é o Criador? Sim. Quem é a criatura? Sim. Quando foi criado? Quando eu olho para o casamento, a partir da perspectiva bíblica, eu tenho que ver o que a Bíblia vai dizer sobre o casamento, sobre a educação de filhos e etc. Então, na igreja hoje, a cosmovisão bíblica, eu gosto de pensar nela como uma lente. O irmão está usando um óculos aqui, né? Então eu penso que a cosmovisão é como se fosse um óculos, a cosmovisão bíblica. Sim. Tem pessoas por aí que vão usar a filosofia, a sociologia, a antropologia, mas nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós utilizamos a Bíblia. Então, quando eu vou olhar para o casamento, eu vou pegar esse óculos, né, um exemplo só, que é a Bíblia, e eu vou colocar aqui esse óculos, a Bíblia, e vamos ver o que a Bíblia fala, essa lente aqui da Bíblia, esse filtro, né, até a lição coloca essa expressão filtro, vamos ver o que a Bíblia vai dizer sobre o casamento. E aí, sobre a educação de filhos, sobre os negócios, enfim, qualquer relação, tudo aquilo que nós vamos fazer neste mundo tem que partir da visão bíblica ou da interpretação bíblica. Fantástico, pastor. Muito bom esse exemplo de aplicação que o senhor usou. Eu tenho mais uma pergunta. Sim. Como podemos alcançar para Jesus pessoas inteligentes que não creem em nada? Por exemplo, um ateu, etc. Qualquer tipo de... Mas eu vejo um exemplo de uma pessoa que o senhor... você deve conhecer muito bem, perdão, pastor. Você deve conhecer muito bem. Stephen Hawking morreu recentemente, né? Sim. Ele me parecia um ateu, mas um homem extremamente inteligente. Sim. Como podemos alcançar pessoas assim e outros tipos de pessoas? Então, quando nós pensamos na questão evangelística, né, que é a obra de apresentar a verdade, o Evangelho, que é a boa nova da salvação. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva para alcançar uma classe social que é um pouco mais elevada, pessoas que têm muito estudo, toda uma bagagem acadêmica, etc., eu penso que nós temos que... A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos ser transparentes. Temos que ser transparentes. Entendi. E temos que apresentar a Bíblia assim como a Bíblia é. Porque vai chegar um ponto que você pode elucidar muitas coisas, sabe, que a Bíblia apresenta antes da ciência. Isso vai chamar a atenção desses acadêmicos. Por exemplo, eu gosto de lembrar da experiência quando Deus ele vai criar o homem. Ele cria o homem do pó da terra. Sim. E depois ele vai criar a mulher. Sim. Quando ele vai criar a mulher, nós sabemos que ele vai tirar ali a costela de Adão. Sim. Mas antes dele tirar a costela de Adão, o querido ouvinte aqui vai lembrar desse texto ali em Gênesis, né? Diz que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. Sim. Ali nós temos um princípio. Todos nós que já passamos pela experiência de fazer uma cirurgia, seja ela mais simples possível, que tenha necessidade de uma anestesia, eu creio que aqui nós temos o início, o princípio. Deus, na sua suprema sabedoria, ele então coloca um pesado sono, que é a anestesia em Adão, para que possa tirar ali a costela. Imagine Deus tirando a costela de Adão, ele acordado, né? Claro. Seria algo angustiante, né? Agonizante, né? Mas Deus coloca um pesado sono, que seria anestesia, e Deus vai lá e tira essa costela.
Então eu vejo que a ciência hoje, entre aspas, ao inventar a anestesia, na verdade ela tem origem aqui na palavra de Deus. E assim, Robson e querido ouvinte, vai ser com muitas coisas. Um outro exemplo que eu posso citar também, além desse, eu citei a questão aqui, né, dessa questão da anestesia, né, mas tem outros exemplos também que falam que a Bíblia ela é a origem de todas as coisas. Hoje, você olha um avião, fica muito claro que o pássaro ele já tem toda essa capacidade de voar. E eu penso que o homem ele olha para isso e ele vai copiar. Você olha para um helicóptero, né? Você vai ter o exemplo num beija-flor. Você pode ver que ali o movimento, né, de ficar ali perto da flor é o mesmo movimento que o helicóptero faz. Então o homem ele observa a natureza e na verdade ele não cria, mas ele acaba recriando aquilo que está criado. O homem não tem a capacidade de criar do nada. Sim. Deus tem. Mas eu estou dizendo isso que essas são coisas que podem chamar a atenção de um acadêmico, de uma pessoa que estuda. A pessoa pode, poxa, eu não sabia que a Bíblia já apresentava esses conceitos, né? Sim. Mas ainda assim, chegará um momento no estudo bíblico com essa pessoa que ela vai necessitar da fé. E aí, a fé é o momento que o instrutor bíblico ele precisa apresentar na vida dele o que Deus fez na vida dele. Sim. Coisas que o homem vai dizer, aqui a ciência não pode mais, aqui não tem mais explicação. E aí a pessoa pode contar um testemunho de como Deus tem atuado na vida dela. Então, chegará um momento que vai determinar, vai precisar da fé, né? Então eu vejo assim, como ganhar uma pessoa dessa forma? Ser transparente, sim. Apresentar e exaltar a Bíblia, sim. Como a Bíblia é, sim. Apresentar a Bíblia como origem de todas as coisas, sim. Com muita humildade, sim. E claro, ser um exemplo, né? Um testemunho vivo, sim. Da fé em Deus. Sim. Pastor, antes de avançar para o domingo, gostaria de lhe perguntar se tem algum ponto de sábado que gostaria de comentar, que acha importante passar para os nossos amigos, ou podemos avançar para o domingo? Não, pode avançar, okay. Segue isso mesmo. Domingo, dia 18. Os olhos do Senhor. Eu separei aqui duas perguntas, pastor. Nós temos aqui 2 parágrafos e, em síntese, a pergunta é sobre esses 2 parágrafos, pastor. Num parágrafo, está falando sobre coisas que já estavam aí. A lua já está aí, o sol já está aí, o universo já estava aí, nós somos um acidente, aconteceu, evoluímos de alguma coisa, né? No outro parágrafo já não. Já diz que Deus está por trás de todo esse universo, que Ele é o engenheiro, que Ele é o arquiteto. Como podemos harmonizar essas duas visões e pregarmos isso para as pessoas? Qual seria a forma melhor de pregar sobre isso, pastor? Ressaltar para essas pessoas qual seria o ponto correto? Então, a primeira visão, ou a primeira forma de ver as coisas, a origem da vida, é dizer que as coisas simplesmente existem. Em algum momento elas começaram a existir. A outra forma é que existe uma mente criativa, uma mente inteligente, uma mente capaz de planejar, organizar e trazer à existência. Bom, é muito difícil de harmonizar essas duas ideias porque elas são antagônicas, elas são diferentes. Ou você crê em uma ou você crê em outra. Nós vamos até ver no decorrer da lição dessa semana que algumas religiões têm tentado harmonizar. A primeira vem ou está muito parecida, né, com a questão da evolucionismo. E a segunda, claro, é o criacionismo, né? Tem um Deus que criou todas as coisas. Eu creio na segunda. E eu creio que nossos amigos aqui também acreditam dessa forma. Mas o que está aí fora é a questão do evolucionismo. Em algum momento, o que nós vemos aqui sempre existiu. E aí as coisas só estão evoluindo. Não tem nenhuma mente que arquitetou, que planejou, que pensou todas as coisas. Então é muito difícil você harmonizar essas duas ideias. Tem algumas religiões que tentam fazer isso, sabe? Sim. Não, mas veja bem, na verdade, né, existe sim o evolucionismo. Deus criou, mas depois Deus deixou e as coisas têm passado por um evolucionismo e tal, uma evolução. Sim. Então eles estão tentando harmonizar as duas ideias. Mas todas as vezes que nós olhamos para a natureza, para a criação, eu vejo que realmente tem um Deus que
não tem como deixar ele de lado em nenhum momento. Ele sempre está interferindo na história desse mundo. Pastor, tenho a segunda pergunta. Ela não é uma provocação, pastor. Sim. Mas veja, como a Bíblia prova a existência de Deus e como eu sei que Deus existe? Então, é bem verdade, né, que tem algumas coisas que nós precisamos vivenciar em relação a Deus, né? Sim. E eu penso que a existência dele, a pessoa precisa vivenciar. Sim. E aqui talvez mora a maior dificuldade, sabe, Robson? Porque as pessoas elas colocam assim muitos pressupostos. E o pressuposto ele funciona também como um óculos de interpretação. Sim. Então a pessoa ela já é doutrinada desde criança que Deus não existe, ou ela teve uma experiência ruim que ela esperava que Deus pudesse intervir e Deus não interveio como ela queria e ela não conseguiu entender isso e ela se frustra com Deus. Sim. E não crê mais em Deus e a partir de então vive uma vida à parte de Deus. Entendo. Então essa pessoa ela precisa vivenciar, ter a experiência com Deus. Então para explicar a existência de Deus, tem até uma canção que diz: ninguém explica Deus, né? Então é muito difícil você explicar Deus. Eu acho que você se relaciona com Deus. Fantástico. E aí se relacionar com Deus é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Então a pessoa, eu por exemplo, nunca vi Deus, mas eu tenho plena convicção de que Deus existe, pela maneira como Ele conduz a minha vida, como a maneira como Ele guia a minha vida. Quando eu estou diante de uma situação terrível, que eu não sei qual decisão tomar, eu coloco meu joelho no chão, eu oro a Deus e Deus então me mostra a direção. Isso aconteceu inúmeras vezes. Algumas vezes que eu não tinha resposta, orei, outras vezes orei, li a Bíblia e Deus me respondeu com sua palavra. Então é algo assim que eu não consigo dizer que Deus não existe. Claro que Ele existe, porque Ele está conduzindo a minha vida. Fantástico. Pastor, podemos avançar para a segunda-feira? Tem algum ponto que o pastor gostaria de citar na parte de domingo? Só ressaltar aqui, claro, que a lição tem trabalhado a questão da educação. Sim, A sim. educação vai ser o fundamento de toda a lição. Sim. É o nosso ponto de partida para a lição Claro. desse trimestre, né? Então é muito importante nós entendermos que, como a lição coloca, toda a educação cristã, a realidade, né, da educação cristã, não apenas de Deus, mas do tipo de Deus que Ele é, um ser pessoal que nos ama, interage conosco e faz milagres em favor de nós. Então a educação, ela tem, nós vamos chegar a isso ao final, né, mas a educação ela tem como princípio apresentar Deus, Sim. como Ele criou o mundo, a família, os planos que Ele tem para esse mundo. Fantástico, pastor. Deus seja louvado. Amém. Segunda-feira, a pergunta de um filósofo aqui. Colocou a lição, colocou o sobrenome dele. Gutfeld, o primeiro nome, né? Se você está com a lição aí na sua casa, esse é o nome do filósofo. E ele disse aqui uma frase famosa: por que há algo em vez de nada? E eu uso essa frase dele para perguntar a você, pastor: por que há algo em vez de nada? E o que a Bíblia pode nos ajudar a responder essa pergunta? No que a Bíblia pode nos ajudar? Porque há algo Em vez de nada. Porque Deus criou. Fantástico. E é claro que essa resposta é simples, mas ela tem todo um fundamento. Sim. Porque eu estou olhando a partir da Bíblia. Então, por que, né, a pergunta é: por que há algo em vez de nada? Sim. Porque Deus criou todas as coisas. Sim. Então, as coisas elas não vêm do nada, elas vêm de uma mente criativa. Sim. Um Deus criador. Sim. Então, quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vou perceber um Deus criador. A lição vai citar alguns textos, né? Gênesis, verso 1, verso 1. No princípio, criou Deus todas as coisas. Sim. Então, nós não temos ali o nada, nós temos alguém que criou. E aí sim aparece algo, ou todas as coisas que nós temos neste mundo, né? Pastor, tem uma pergunta aqui interessante, meio que o senhor entrou nela, mas Sim. agora o senhor vai me ajudar.
nessa pergunta. Existe algum livro da Bíblia que exalta a existência, o poder criador de Deus? E esse livro tem sido atacado, pastor? Sim. O livro que fala, né, da criação, o livro de Gênesis, né? Na verdade, toda a Bíblia ela vai ressaltar pontos de um Deus criador. Sim. Mas o livro de Gênesis, ele é um livro que tem sido assim muito atacado, né? Principalmente os 11 primeiros capítulos de Gênesis, né? E a grande questão é o seguinte: eu creio, Robson, que essa é uma estratégia do inimigo. Sim. Porque, por exemplo, se ele ataca a criação, se ele ataca o livro de Gênesis, se você anula a história de Gênesis, você vai anular, por exemplo, a criação do Deus criador. Você vai atacar a família, porque Deus ali, ele institui a família, né? É uma instituição de Deus. Os primeiros capítulos. Né, do livro de Gênesis. O sábado, né, ele vai, que é um momento, por exemplo, o sábado, ele é o memorial da criação. É o dia que nós lembramos do Deus Criador. Todo sábado é como se fosse um aniversário do planeta Terra. Todo sábado nós celebramos o Deus Criador. Nós, todos os sábados, temos a oportunidade de olhar para a nossa origem, de onde nós viemos, quem é que nos criou, quem merece a nossa reverência, e é Deus. Quando você tira o sábado da jogada, você não tem Criador, você não tem referência, você não tem alguém para você adorar, para você reverenciar. Então você não tem Criador, você não tem família, de acordo com a Bíblia, né? Você não tem, porque hoje família pode ser outros tipos de família, né? Tá bem complicado. Eu falo família aqui, homem, mulher, tradicional, né? Então, se você tira esses primeiros capítulos, e ele tem sido realmente muito atacado, você perde o sábado, Deus como Criador, você perde a família, você perde então toda essa referência que esses primeiros dias trazem para nós, que esses primeiros capítulos da Bíblia trazem para nós, né? Entendi. Muito bom. Antes de avançar, pastor, para a terça-feira, gostaria de saber se o senhor tem algum ponto que o senhor acha importante, relevante passar, antes que avancemos para a terça? Então, a lição coloca que a doutrina da criação também é fundamental para toda a educação cristã. Sim. Então, mais uma vez frisando, né, a questão da educação. Então, quando nós pensamos na educação, a educação adventista do sétimo dia, ela é uma educação bíblica, a partir da Bíblia. E nós vemos aqui, né, que tudo em que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias. 6 dias. Isso aqui é muito importante, porque eles estão aí conjecturando, sabe, algumas outras denominações, que na verdade, e aí que entra essa possível, de acordo com essas outras denominações, essa possível relacionamento entre a evolução e o criacionismo. Sim. Porque aí, na verdade, Deus criou, mas Ele não criou em 6 dias. Ele pode ter criado em milhões de anos, entendeu? Aí depois que tudo está ligado com o que o pastor falou. Educação e modo de crer, né? Justamente. Então, Deus, na verdade, é o Criador, mas Ele criou em milhões de anos. Sim. E depois Ele deixou essa criação, e aí essa criação por si mesmo foi se evoluindo. E aí nós temos que lembrar que tudo posso naquele que me fortalece. E aí tem vários textos na Bíblia que diz, né, que tudo tem origem em Jesus, tudo nós fazemos através dele, através desse Deus maravilhoso. Fantástico. Então, amigos, avançando para terça-feira, a cosmovisão bíblica. Eu sei que a gente já comentou um pouco ali no começo, pastor, mas agora talvez o senhor também possa comentar alguma coisa também, com esse vasto conhecimento que o senhor tem. Eu separei aqui especificamente sobre o capítulo 20 da Bíblia, o verso 5 e o verso 6. Tem outros versos aqui também, né? São muito interessantes, que a lição também fala. Mas como que eu posso entender o conflito cósmico pensando nesses versos de Apocalipse aqui? Capítulo 20, versos 5 e verso 6. Fica à vontade, pastor. Vamos olhar aqui então, né? Vamos ler o texto, Apocalipse 20. Capítulo 20, do verso 5 e o verso 6. Ok, diz assim: os restantes dos mortos, isso mesmo, né? Sim, isso os mesmo. restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus
e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse texto aqui, ele está se referindo ao milênio, né? Sim. Esse período que o povo de Deus, juntamente com Deus, estará ali julgando, né? Enfim, vendo toda a história da salvação, por que estamos ali, por que tem algumas pessoas que não estão ali, por que tem algumas pessoas que nós achávamos que iam estar ali e não estarão. Entendi. E as outras pessoas que não aceitaram a Cristo, que não colocaram a vida nas mãos de Jesus, estarão no pó da terra ainda, sim, esperando o final do milênio para então essa ressurreição. Entendi. Né? Mas isso é a cosmovisão bíblica que traz para nós. Entendi. Né? Agora, as outras cosmovisões, de olhar a origem da vida e o final da vida, eles vão dizer outras coisas. Vão dizer que existe fantasma, sim, vão dizer também que existem espíritos que estão vagando por aqui. Sim. E claro que existem espíritos, mas são os anjos caídos, né? Sim. Não pessoas que morreram e vêm, ficam, de repente, né, como alguns dizem, né, alma penada, né? Sim. Mas na verdade isso é uma forma de você ver o fim da vida, o que as pessoas estão fazendo ao final da vida. Uhum. A Bíblia não apresenta dessa forma. E aqui também a Bíblia está apontando também para os últimos dias, né? O que vai acontecer nos últimos dias? Ressurreição, e depois da ressurreição dos justos vai acontecer o milênio. Uhum. Então é isso que vai acontecer nos últimos dias. Então, eu vejo que nenhum de nós, como a lição coloca, vê o mundo de uma posição neutra. Não, eu sou neutro aqui. Não vejo como os adventistas, não vejo como os católicos, não vejo como metodista, não vejo como batista. Eu sou neutro, não tem como. Todos nós, eu gosto de chamar de pressuposto. Sim. Nós já temos uma pressuposição. Tudo que nós olhamos tem origem em algum estudo, em algo que nós vivemos, e na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes, vem da educação que tivemos. Sem dúvida, pastor. Muito bom. Outra pergunta que eu tenho aqui, pastor, é interessante. Eu uso a própria pergunta da lição e pergunto o seguinte, pastor. Existe a ideia de que o diabo não existe e de que não haverá uma perseguição. Existe uma ideia por aí. Uhum. Existe uma ideia de que tudo está tranquilo. O diabo ele não existe. Dentro desse contexto de cosmovisão também. Uhum. Como nós podemos lidar com essa ideia, pastor? Então, é que muitas pessoas são ensinadas, né, educadas com um diabo, com chifres, um rabinho, com um garfo na mão ali, né, que é o tridente, eu acho que chama assim, uhum, e todo horroroso, né, que causa medo, assusta, né? Sim. E quem sabe eu poderia dizer que esse tipo de diabo não existe mesmo. Na verdade, o diabo ele existe através de muita sutilidade. Ele é sutil, né? Uhum. Então ele se apresenta com aquilo que nós mais gostamos, aquilo que vemos, ouvimos. Então ele se apresenta para nós com algo que chama a nossa atenção. E isso acaba criando a sensação das pessoas de que ele não existe. Uhum. Porque o folclore, né, acabou pintando ele de uma forma muito assim, terrível. E as pessoas olham até faz chacota, né? Satanás não existe, né? E ele, na verdade, até arquitetou, eu creio que ele arquitetou toda essa ideia para que as pessoas não pudessem acreditar nele mesmo, né? Mas todos nós enfrentamos lutas, desafios, todos nós já passamos por algum momento difícil na vida. Quem sabe estou falando para alguém agora, né? Sim, sem dúvida, está passando algum momento difícil. Sim. Isso é resultado do inimigo. Isso é resultado de Satanás. Isso é resultado do pecado. Então, eu creio que a melhor forma de nós percebermos a existência de Satanás é olhar aquilo que a Bíblia diz que ele faz. Sim. A Bíblia diz, por exemplo, que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Sim. O que nós vemos no mundo hoje? É isso aí que nós vemos. Destruição, mortes, violência. E é isso que ele está fazendo. Agora, a forma como ele faz não é como um desenho, um filme coloca. É de forma sutil, com muita sutileza. E aí nós vamos percebendo que existe sim Satanás dentro da realidade quando nós olhamos esse conflito todo que nós vemos, que a Bíblia coloca para nós. Quem estuda a Bíblia, tem essa cosmovisão bíblica, fica muito claro que todas essas coisas, violência, corrupção, é resultado da influência do inimigo.
Pastor, antes de avançarmos para a quarta-feira, gostaria de perguntar se o senhor acha que tem algum ponto importante para ser mencionado ou podemos avançar para a quarta-feira? Ressaltar uma frase da lição que diz que para nós, adventistas do sétimo dia, a Bíblia continua sendo o texto fundamental de nossa fé. Entendi. Então ela é o fundamento. Fundamento. Então tudo que nós vamos ouvir ou ver, nós temos que primeiramente colocar o filtro da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é o nosso fundamento. Tudo tem que partir da Bíblia. Entendi. Quarta-feira, dia 21. Adorai o Redentor. Eu começo com uma pergunta, pastor. Quem era o personagem Jesus? Ele é histórico? Quem é ele? Explique isso para nós, por favor, pastor. E o que significa o que ele fez? Então, Jesus, ele é Deus. Deus. Mas também é homem. Também é homem. Nós costumamos a dizer que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus ele é o Criador de todas as coisas. Sim. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Uhum. Mas ele não é um Deus que está à parte da história deste mundo. Pelo contrário, ele é um Deus que faz parte da história deste mundo. Nós dizemos na teologia que ele é um Deus transcendente, ele está além deste mundo, né? Mas ele é um Deus imanente. Entendo. Ele tem a capacidade de estar na história, de agir na história deste mundo, né? Então, nós percebemos, né, que esse Jesus, ele é Deus, ele é eterno, ele também é histórico, porque ele pode agir na realidade desse mundo, né? E esse Jesus, ele criou todas as coisas, o pecado entrou, bagunçou todas as coisas, então Sim. ele vai trazer a redenção de todas as coisas, porque ele morreu na cruz por nós. Então ele é criador e ele também é redentor. Muito bem, pastor. Entrando nessa parte de redentor, pastor, como funciona essa doutrina de redenção ou de salvação? Como funciona isso na Bíblia, pastor? Explica para os nossos amigos e para mim também. Então, redenção é alguém que precisa de um auxílio, né? É alguém que precisa ser colocado em pé. Alguém que está caído que precisa ser colocado em pé. Alguém que está em perigo e precisa de um help, de uma ajuda. Alguém que está perdido e precisa achar a direção, né? Então, quando nós olhamos para a nossa condição de vida, nós somos totalmente pecadores, injustos. Então, Deus, através de Cristo, ele se apresenta como essa mão que nos levanta, que nos redime e nos dá a oportunidade de salvação. Claro, quando nós cremos e quando nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, para que ele possa direcionar todas as coisas, né? Então seria isso. Muito bom. Pastor, antes de avançar, gostaria de perguntar, tem algum ponto importante que o pastor gostaria de citar sobre a lição de quarta-feira? A lição de quarta-feira, ela é bem interessante, né? Ela chama a nossa atenção para reconhecer Jesus como Redentor e a necessidade que temos de adorar esse Jesus. Aqui o texto coloca para nós as 3 mensagens angélicas, né? Sim, pastor. Na verdade, a primeira mensagem angélica fala do Evangelho eterno e diz que ele está diretamente ligado a Deus como Criador, né? E quando percebemos que o Deus que nos criou é o mesmo que em carne humana levou sobre si o castigo pelos nossos pecados, não é de admirar que sejamos chamados a adorá-lo, né? Por esse motivo, Cristo ele é crucificado. Ele deve permanecer na frente e no centro de tudo o que ensinamos. Então, por isso que a cosmovisão bíblica, a educação adventista, ou a educação cristã, ela tem Jesus como centro, porque ele é o Criador e quando o pecado estragou a sua criação, ele oferece a redenção. Então, nós vamos falar de muitas coisas quando estudamos a Bíblia, mas o centro tem que ser Jesus Cristo. Fantástico, Deus seja louvado. Amém. Quinta-feira, dia 22, a lei de Deus. Pastor, a lei de Deus, pastor, aqui. E
eu separei uma pergunta aqui. E eu te pergunto, pastor, o que é a imagem de Deus? O que é a imagem de Deus? Vemos muito isso na Bíblia, no livro de Gênesis. Já vi algumas pessoas, posso até dar um exemplo, o cidadão imaginando Jesus homem, e eu vi o cidadão pregando, e ele falou, nós somos a imagem de Deus, e Deus veio como homem. Pastor, nos ajuda a entender isso, por favor. Então, quando nós estudamos essa questão da imagem de Deus, ela é muito interessante. Eu gosto muito desse tema. Eu gosto de lembrar do episódio de quando Moisés, eu não vou ler o texto aqui, mas está lá em Êxodo, capítulo 32. Sim. Quando Moisés, ele pede para Deus, para que Deus pudesse se apresentar para ele, né? E Deus, naquele momento, concorda com Moisés, e um pouquinho mais para frente, ali em Êxodo, diz que Deus passa diante de Moisés. Mas quando Deus passa diante de Moisés, nós não vemos características físicas, fisionomia. Mas diz que Deus passa com bondade, com misericórdia. Então, nós vemos ali características ou aspectos do caráter de Deus. É o que nós vemos ali. E é interessante, porque quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, Sim. ali fala do fruto do Espírito. E Paulo diz assim, o fruto do Espírito ele começa com amor, aí tem alegria, paz, longanimidade. Ele também vai falar ali dos aspectos que é praticamente a mesma lista que Moisés revela quando Deus passa diante dele. Então eu percebo o seguinte, que a imagem de Deus, ela está relacionada aos aspectos do caráter de Deus, de quem Deus é. E é interessante, porque quando nós vemos o fruto do Espírito, a primeira palavra que nós temos é amor. E lá em 1 João 4:8, né, Deus vai dizer assim, João vai dizer, né, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu creio que a imagem de Deus tem a ver com uma natureza amorosa. Então o ser humano, ele é a imagem de Deus, porque todos nós, e mesmo depois do pecado, todos nós fomos criados com capacidade de amar. Apesar do pecado que está em nós, todos nós temos a capacidade de amar. E aí está a imagem de Deus. Então, todas as vezes que nós amamos, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Então, por isso que Jesus vai dizer assim, e nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, eu penso que a imagem de Deus é que esse Deus é um Deus amoroso, né? E quando nós refletimos a imagem de Deus é quando nós temos atitudes amorosas. Muito bem, pastor. Eu tenho mais um texto para perguntar para você, pastor. Ele está aqui em Apocalipse, capítulo 14, verso 2. E diz assim, tenho a bondade, eu ter a bondade de ler aqui. Sim. Ouvi outra voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de harpas, quando tangem as suas harpas. Capítulo 14, o título é O Cordeiro e seus remidos no Monte Sião. Não, acho que eu li o texto errado, me perdoe. É 14 e 12? 14 e 12, me perdoe irmãos, vocês com certeza estão acompanhando a lição. Está no contexto do livro. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Esse é o texto certo, pastor. Por favor, nos ajude com ele. Então, esse texto, ele aponta, né, para os santos, e a palavra santo quer dizer que alguém é separado ou algo é separado para um propósito especial. Então, os santos, eles são os salvos, que são separados para adorar a Deus, para servir a Deus. E esses santos ou salvos, que são separados para Deus, eles têm então uma paciência, né? E essa paciência ou perseverança, pode ser traduzido como paciência ou perseverança, eles guardam os mandamentos de Deus. Então, eles não são salvos porque guardam o mandamento de Deus, mas perceba, eles já estão salvos e eles já
guardam o mandamento de Deus. Eles guardam porque já estão salvos. Sim. Não estão guardando para serem salvos. Aí o contexto é da salvação, eles já estão salvos. Sim. E eles estão guardando. Então nós não guardamos a lei como um pré-requisito para a salvação. Não. Nós guardamos a lei porque já estamos salvos. E nós queremos refletir o caráter de Deus. Porque a lei é o caráter de Deus. Sim. E a lição, né, ela colocou isso para nós, né, que a Ellen White, né, vai dizer aqui que, portanto, toda a educação adventista do sétimo dia deve enfatizar o que Ellen White chamou de perpetuidade da lei. Sim. Ou seja, a lei ela nunca parou, ela sempre continuou. E a educação adventista vai ressaltar isso também. Muito bom, pastor. Algum ponto que o pastor gostaria de comentar mais sobre quinta-feira ou podemos avançar para a sexta? Que o mundo, Robson, ele apresenta sempre um código de moral, de conduta, né? O mundo sempre vai apresentar isso. Inclusive a lição de quinta-feira, ela colocou aí um filósofo muito conhecido, né? Sim. Que é Michel Foucault. E certa vez fizeram aí a lição, coloca a história, você já deve ter lido, né? Perguntaram para ele fazer ali um plano, né? Sobre a questão da penitenciária, do sistema, né? De penitenciário ali, e ele acabou dizendo que todos os presos deveriam ser soltos, né? Que na verdade esse código de moral, de conduta, né? A partir da filosofia dele, assim, de enxergar as coisas, a cosmovisão dele de enxergar as coisas, os presos poderiam ser soltos, que o certo não era prender ali os presos, né? Aqueles que cometeram algum delito, né? Sim. Mas nós percebemos o quê? Que na verdade o ser humano ele vai se debater qual é o melhor código de conduta. Sim. O melhor código de conduta são os 10 mandamentos, ou seja, é aquilo que Deus já estabeleceu. Se todos nós seguíssemos os 10 mandamentos, se todo mundo seguisse os 10 mandamentos, não teríamos dificuldade nenhuma. Porque nós amaríamos a Deus, que são os 4 primeiros, e os 6 últimos, amaríamos o próximo também. E aí teria uma junção perfeita, né? Haveria respeito entre todos, né? Sim. Avançando para sexta-feira, eu gostaria de pedir, pastor, não separei nenhuma pergunta, gostaria de pedir que o senhor fizesse um resumo, algum resumo importante que o senhor achasse melhor dizer para os nossos amigos, para fazer uma conclusão da lição. Então, a lição de sexta-feira, eu vou ressaltar apenas uma frase. Claro, pastor. Que diz assim: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Ellen White, Patriarcas e Profetas, na página 595. Eu creio que o maior objetivo da cosmovisão bíblica é justamente esse: restaurar a imagem de Deus em nós. Quando nós estamos longe de Deus, nós temos dificuldade de amar, de perdoar, de aceitar. Mas quando nós nos aproximamos dele, através da palavra dele, então o que vai acontecer? Nós vamos nos parecendo mais e mais com ele. Mais e mais com ele. E isso é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Eu gosto de lembrar aqui de um texto, o irmão me permite aqui? Claro, à vontade, pastor. 1 Coríntios capítulo 3. Eu acho que esse texto aqui é um texto que vai nos ajudar com esse aspecto aqui. Sim. 1 Coríntios 3. Desculpa, 2 Coríntios 3. Ok. 2 Coríntios 3. Pode ler, pastor. Que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando nós olhamos para Jesus, e Paulo está falando de Jesus aqui, então ele está dizendo que nós somos transformados de glória em glória, que nós possamos olhar para Jesus, para o exemplo de Jesus. Tudo se resume, Robson e queridos amigos, na maneira como nós vemos o mundo. Porque a maneira como eu vejo o mundo é como eu interpreto todas as coisas. Então a minha vida, ela vai ser direcionada a partir da forma como eu vejo. Não, isso aqui é assim, então eu vou fazer assim. Então, se eu não tiver uma cosmovisão bíblica,
ou se eu tiver uma cosmovisão totalmente equivocada, ou uma cosmovisão, quem sabe, destituída ou bagunçada, desalinhada, o que vai acontecer? O resultado vai ser afastamento de Deus. Então, por isso que nós temos que ressaltar a cosmovisão bíblica. Ou seja, tudo que nós formos fazer, resumindo assim dessa forma, primeiro olhar o que a Bíblia diz, e aí seguir aquilo que a Bíblia diz. Fantástico, pastor. Foi uma grande alegria poder ter o pastor aqui conosco, fazendo o comentário da lição da Escola Sabatina, lição número 4. E nesse momento, amigo, você que está ouvindo, você pode ser um adventista, você pode não ser um adventista. Eu quero pedir que o pastor dirija uma oração especial a você que está aí assistindo esse comentário maravilhoso, que fala sobre a cosmovisão, que fala sobre o poder maravilhoso de Cristo Jesus, que quer salvar a mim, quer salvar a você, a todos nós. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, honrado e glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Amém. Nós não estamos abandonados nem aqui neste mundo. Amém. Em meio às lutas e desafios que enfrentamos aqui neste mundo, Amém. Nós temos a Tua palavra, que é o nosso guia em meio aos desafios, Pai. Amém. Coloco nas Tuas mãos cada um dos amigos que estão nos assistindo, também o irmão Robson, com esse projeto, que o Senhor continue abençoando ele, os seus sonhos, os seus objetivos, e que todos nós, Pai, estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.